Vamos lá, pessoal, para mais uma aula de Sociedade e Cultura. Espero que vocês estejam bem, estejam em paz, tá? Então, hoje, o que está programado? Uma revisão sobre políticas sociais e partidárias. Esse conteúdo eu já explorei aqui na aula passada, a definição de política, a definição de políticas públicas, políticas sociais e políticas partidárias. Ao mesmo tempo que fiz questão de apresentar como essas políticas, independente da quais sejam, elas interferem de forma positiva na sociedade brasileira, no combate à desigualdade, no combate à fome, à miséria, e a tantos outros problemas que afetam o nosso país. Então, as políticas sociais, elas podem ocorrer especificamente em uma rua, em um bairro, em um povoado, em um município, no estado, e algo mais amplo, né, uma política social mais ampla, a nível nacional. Diante dessa política a nível nacional, atualmente nós temos o Bolsa Família, é o Sistema Único de Saúde, né, que permite que as pessoas tenham acesso ao sistema gratuito de saúde, combatendo ali a desigualdade entre as classes, e também políticas sociais, elas podem atuar em qualquer área da sociedade: saúde, educação, assistência, saneamento básico, segurança. Mas para uma política social ou uma política pública existir, é preciso também que tenha ali um problema naquela região. Então, vamos pensar o seguinte: está tendo uma falta de segurança em uma determinada região. Então, o poder local cria ali uma política social voltada aí para o campo da segurança, para tentar erradicar, para tentar solucionar aquele problema. Então, diante disso, eu já destaco aqui a função das políticas sociais, que é justamente criar um equilíbrio entre as pessoas, garantindo ali o direito à vida, o direito à sobrevivência, né, a uma moradia digna. Justamente esses direitos que estão lá presentes na Constituição brasileira, sancionada em 1988. É lei, e se é lei, ela tem que ser colocada em prática. Então, as políticas sociais é uma forma de garantia dos nossos direitos sociais, tá bom? Então, vamos lá. A semana passada eu expliquei para vocês sobre o que é política, o que é políticas sociais, o que é questão partidária e qual a sua relação com o nosso dia a dia. Para quem não me conhece, sou o professor Marcos, professor de vocês de Sociedade e Cultura, mas também professor de religião. Mas essa aula aqui é a aula de Sociedade e Cultura, para não confundir a mente de vocês. Oriento vocês a estruturar suas aulas de estudo de acordo com o cronograma, de acordo lá com o calendário da escola. Então, quais são as aulas suas de segunda-feira? Quais são as suas aulas de terça, de quarta, de quinta, de sexta, tá? E a partir daí você vai estruturar o seu horário de estudo a partir das aulas que está lá programada na escola, ok? Justamente para não confundir a mente de vocês e, ao mesmo tempo, fazer com que vocês absorvam o máximo de conhecimento, de informações possíveis. Por isso é importante que vocês façam anotação no decorrer de minha fala, para vocês conseguirem aí compreender esse conteúdo, que é muito importante, tá? É cobrado no ensino médio, é cobrado quando você vai ingressar no ensino superior e outros ambientes também. A minha preocupação aqui, assim como na aula passada, é que vocês entendam que política pública que política social é uma política pública, tá? Então, política pública é um campo extenso, né? Tem uma dimensão maior. E dentro da política pública, atualmente temos política social, política econômica, política cultural. Então, eu preciso que vocês compreendam a ideia de política pública, assim como vocês assimilaram na aula passada, então só vai fixar mais ainda, mas também entender o conceito de política. Esse primeiro slide ele vem falar assim, ó: para se entender o conceito de política pública e dentro desta de política social,
É preciso conhecer o significado do termo política em seus principais significados. Sentido mais geral refere aos temas clássicos da política, como eleições, voto, partido, governo. Sobre esse ponto, é o quê? Durante muito tempo na história, foi reproduzido política apenas voltada para a questão das eleições, do voto do partido A, do partido B, e da questão do governo. Isso aí é um tema clássico mais geral, mas a ideia de política vai muito além disso. Algumas pessoas pregam, política não tem que ser debatida, política não tem que ter ali um debate, não tem que ter uma discussão. Pelo contrário, a política, assim como qualquer outro conhecimento da área humana, ou exatas, enfim, tem que ser debatida sim, porque política, ela não quer dizer apenas uma questão partidária. Política significa uma forma pelo qual um determinado governo, ou se não um determinado país, rege suas diretrizes, seus direitos e seus deveres. Então, política, se vocês for analisar lá de fato, enquanto definição inicial, lá na Grécia Antiga, né, quando os diversos filósofos iam às ruas faziam manifestações e geravam ali grandes debates, política dá a ideia de escolha. Política é escolha. Então, se política é escolha, automaticamente todos nós somos políticos. Entenda, se a ideia de política, segundo os filósofos lá da Grécia Antiga, gera uma escolha, então a todo tempo nós estamos tomando o quê? Escolha. Você escolhe se você vai à rua hoje ou se você não vai à rua hoje. Você escolhe se você vai ao supermercado ou se não vai. Você escolhe se vai estudar aula de sociedade e cultura ou aula de religião. Então, isso são escolhas do nosso dia a dia. Então, traz aí, indo para além dessa questão de eleição, política também se define como uma escolha, tá? Aí, trazendo essa ideia de política, o que é de fato uma política pública? Política pública é um conjunto de ações e ao mesmo tempo de planos que tem como objetivo atender uma determinada necessidade ou solucionar um problema de uma determinada região. Então, essa região pode ser a nível local, pode ser a nível municipal, pode ser a nível estadual e a nível nacional, tá? Existem diversas características de política social. Pode atuar para solucionar um problema no seu bairro, pode atuar para solucionar um problema a nível municipal, a nível estadual e a outros meios também. Então, sentido mais específico diz respeito a certos processos modernos de regulação econômica e social realizada pelo Estado, desde que esse se tornou ampliado, ou seja, crescentemente, interventou a partir do final do século XIX. Então, a partir do momento que o Estado ele passa a ter uma participação maior na vida e no cotidiano dos brasileiros, né, e de outras, não somente dos brasileiros, mas também de pessoas de outros continentes, é que a noção de política pública ela foi implantada. Então, política pública, ela surgiu ali no final do século XIX, tá? Então, política pública é um conjunto de ações e planos que visam erradicar ou solucionar um determinado problema social de uma determinada região ou estado, enfim. Entendam isso. Agora, aquilo que eu falei para vocês, consegue absorver aqui, observar aqui? Política pública, conjunto de decisões ou não decisões interrelacionadas concernentes à relação de metas aos meios para alcançá-las, visando atendimento às demandas públicas e interesse coletivo, de acordo com uma situação específica. Isso quer dizer que a política pública, ela age sobre um determinado grupo de pessoas, e não especificamente em uma só pessoa, em um único indivíduo, não. É um conjunto de pessoas, né, que moram em uma determinada situação, e automaticamente tem um problema ali, e a partir dali é que o Estado vai passar a intervir de forma positiva para solucionar aquele problema. Já a política social significa um conjunto de medidas tomadas visando melhorar ou mudar as condições de vida material e cultural da sociedade ou parcela da sociedade, buscando uma progressiva tomada de consciência dos direitos sociais
tendo em conta as possibilidades econômicas num dado momento. Então, diante desse contexto, as políticas sociais significa um conjunto de medidas que é tomada para atender a sociedade como um todo, ou se não, uma parcela da sociedade. Lembra o sistema que eu falei para vocês, o Sistema Único de Saúde atende o quê? Toda a sociedade brasileira. O Bolsa Família, né, que apresenta ali os critérios para ser beneficente do Bolsa Família. Mas só que existe também outras políticas, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. É um exemplo de política social, porém não atende toda a população. Só atende apenas quem? Crianças, adolescentes, Estatuto da Criança e do Adolescente, só atende crianças e adolescentes. Mesmo assim, é o Estatuto do Idoso, é um outro tipo de política social, né, que visa ali assegurar os direitos do idoso, que atende quem? Toda a população? Não, somente a população idosa, tá? As políticas sociais, ela vai atuar na educação, na saúde, na assistência, no saneamento básico. Todos os elementos sociais, todos os problemas sociais visam aí a política social, tá? Lembra que eu deixei claro aqui, a política social, ela vai agir, sobretudo, por meio do combate à desigualdade. Pode ser entre a riqueza e a pobreza, tá? Acesso desigual aos direitos políticos, as oportunidades desiguais, tratamentos desiguais para grupos diferenciados, acesso desigual à educação e à cultura. Então, quando você fala desigualdade, é o ponto básico para o combate dessa questão. A política social visa, sobretudo, o combate à desigualdade, ok? Pode ser a desigualdade financeira, desigualdade econômica, desigualdade social, educacional, a nível de saúde, enfim. A política social atua aqui neste campo, tá? Exemplos de políticas públicas, ou seja, de políticas sociais na área da saúde. Nós temos a saúde da família, né, que a saúde da família, que é um programa do governo que tem como objetivo dar suporte e assegurar e ali viabilizar o direito presente na Constituição de 1988 e a outros documentos legais, a garantia de sobrevivência e uma saúde digna à família. Tem o Outubro Rosa, pessoal, né? Que é uma prevenção ao câncer de mama e ao colo de útero. Essa política, né, esse programa tem como objetivo ali dar todo o suporte, tanto emocional como técnico e científico, às mulheres que têm algum tipo de câncer, seja o câncer de mama ou se não o câncer de útero, né? Portanto, que o mês de outubro foi consagrado aí por muita luta dos movimentos sociais e participação das mulheres, como Outubro Rosa, né? É um mês de conscientização às mulheres, tá? Outro exemplo de políticas sociais dentro da área da saúde é o Sistema Único de Saúde, né? O SUS, mas também, que eu já mencionei aqui para vocês, o combate às drogas, né? Que é o programa de crack é possível vencer, do governo federal, tá? Então, são programas que têm como objetivo ali salvaguardar a vida e dar todo o suporte às famílias e pessoas que passam por algum tipo de problema. Então, as políticas sociais de atenção à família. Aqui eu trouxe para vocês 3 leis, né, que a primeira é sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, no artigo 4, que tem como objetivo a efetivação de políticas sociais públicas que possibilitem condições dignas de existência à criança e adolescente. A outra política é a lei número 8.080, né, /90, Lei Orgânica da Saúde, né, que institui ações que se destinam a garantir às pessoas a coletividade de condições de bens, estar físico, mental e social, e a Lei 7.853, né, sancionada em 1889, Lei da Pessoa, né, que tem algum tipo de deficiência. Aqui nesse slide tem a palavra portadora, mas normalmente a palavra portadora foi substituída por pessoas com deficiência. No artigo 1 e 2, visam garantir às pessoas portadoras de deficiência ações necessárias ao cumprimento
das disposições constitucionais entendidas como obrigação do poder e da sociedade que propicie seu bem-estar pessoal, social e econômico. Então, vejam que as políticas sociais, seja no âmbito da família ou em qualquer outra área do nosso dia a dia, é formada por um conjunto de leis. E esse conjunto de leis tem como objetivo ali gerar uma existência, gerar não, né? Proporcionar uma existência digna e condições necessárias para a sobrevivência daquela determinada pessoa, daquele determinado bairro, rua, povoado, cidade, zona rural, zona urbana, o que for, tá? Então, as mais conhecidas nacionalmente são a política do SUS e o Bolsa Família, e lembre sempre disso, que visa o combate à pobreza, né, à violência física, como, por exemplo, a Lei Maria da Penha. Hoje ela se tornou uma lei, né, a partir de 2006, né, um caso que houve lá no Rio de Janeiro, mas de Maria da Penha, por isso que recebeu o nome Maria da Penha, é uma política social, um programa que hoje atua no combate, né, à violência física, psicológica e mental das mulheres. Então, vamos lá para a nossa atividade escrita e comentada. O que é que eu quero deixar claro aqui para vocês? Pessoal, lembre sempre do que políticas partidárias e políticas governamentais. Políticas governamentais significa políticas que pertencem ao governo. Então, independentemente do candidato X ou Y ganhar, ele, quando exercer a função, tem que fazer, tem que viabilizar, tem que colocar em prática aquela política. Isso se chama políticas governamentais, que quem deve fazer é o governo, independentemente do qual partido aquele personagem represente. Isso aí é políticas governamentais. E políticas partidárias são políticas, na verdade, criadas por partidos, que são colocadas, né, que são anunciadas durante o período das eleições. E essas políticas que são colocadas no período das eleições, né, cabe ali ao político, cabe ali àquela figura, ou aquele personagem, colocar em prática, é uma decisão dele. Então, a justiça não pode obrigar, por exemplo, um determinado político a a colocar em prática aquela proposta dele. A justiça não tem essa obrigação, né? Não é dever da justiça. Mas, se tratar de uma política governamental, aí a fiscalização cobra, porque se trata de uma política governamental e não necessariamente uma política partidária. Então, retornando aqui, para ficar mais claro, o SUS é uma política governamental. Automaticamente, o Bolsa Família é uma política governamental. Então, independentemente do presidente que entrar, ele tem que sempre permanecer, ou se não, né, gerar toda uma manutenção, fiscalização para a ordem do SUS e do Bolsa Família, porque são políticas governamentais. Mas, se fosse políticas partidárias, o presidente, né, ou a pessoa que entrasse lá para assumir o poder, ele tinha essa obrigação? Não. Mas porque é políticas partidárias. Mas se fosse políticas governamentais, como no caso do SUS, do Bolsa Família e outros programas, né? Aí tem que sim, o presidente tem que colocar em prática, ok? Tem essa exigência sobre ele quando se trata de políticas governamentais. Quando é políticas partidárias, né? Cabe ali aquela pessoa que está no poder decidir ou não se vai continuar ou se não, não vai continuar com aquela política, tá? É importante mencionar isso aqui para vocês. E agora é o seguinte, a atividade de vocês é prática. É prática. Na última aula, vimos como as políticas sociais cumprem funções importantes no combate à desigualdade e outros problemas que afetam a sociedade brasileira e etc. Mas também entendemos que para uma política social existir em uma determinada região ou comunidade, é preciso que um problema apareça naquela localidade, não é isso, pessoal? Diante disso, responda as questões a seguir. A. Qual a importância das leis no combate à desigualdade social? Essas leis que eu apresentei a vocês, tá? Então, é algo mais técnico, mais teórico. Mas observe a alternativa B, a opção B. Opção não, a pergunta B. Quais os problemas sociais que afetam o seu bairro, rua e povoado? Então, você vai listar quais são os problemas sociais que afetam o seu bairro,
ou o seu povoado, ou a sua rua. Você vai listar. Depois que você listar, depois de você identificar esses problemas, você vai tentar ali criar, né? Ou seja, você vai tentar criar, produzir um texto, tentar criar uma estratégia para solucionar tais problemas. Depois que vocês solucionar, né, criar uma ideia, né, sejam criativos, para tentar solucionar aquele problema, vocês irão definir, né, como vai chamar. Vamos pensar que ali se trata de uma política social que tem como objetivo combater a falta de segurança no seu bairro. Aí, como é que você vai chamar essa política, tá? E caso essa solução tornasse uma política social, qual o nome você daria a essa política social? Então, você vai identificar o problema que tem no seu bairro, depois de identificar o problema, você vai criar ali algumas soluções e depois, nessa solução, você vai definir como se chamaria essa política. Lembre, tirar foto e enviar para o seu professor de Sociedade e Cultura, tá? Eu estou encerrando a aula de Sociedade aqui, pessoal, com a seguinte frase: na vida, seguir adiante é sempre a melhor direção a ser tomada. Ela nos faz caminhar rumo à nossa própria superação. Que vocês fiquem em paz, fiquem bem. Eu espero vocês na próxima aula. Valeu, viu, pessoal?